Pela segunda fase da Copa da Argentina, teremos o confronto entre o Platense e o Independente Rivadavia. As melhores dicas, palpites e análises para esse confronto você encontra aqui na TV Bet. O Platense vai jogar em casa, tá pagando uma odd de 2,36 na sua vitória e o Rivadavia tá pagando uma odd de 3,34, tá? Aqui, nos últimos jogos das duas equipes, tá? O Platense, que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Rivadavia tem 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, tá? Nos confrontos entre essas duas equipes aqui, temos um leve favoritismo, tá? Para a equipe do Rivadavia. São dos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Rivadavia, 1 vitória do Platense e 1 empate, tá? O último jogo aqui, o Platense venceu por 2-0. Antes disso, o Rivadavia venceu por 4-1, por 1-0 e por 2-1. E lá em 2009 teve um empate em 0-0 entre essas duas equipes, tá? E agora pela Copa da Argentina, essas duas equipes vão se enfrentar aqui pela segunda fase, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quais foram as equipes que foram eliminadas por elas duas na primeira fase? O Platense venceu a equipe do Argentino pelo placar de 2-0 e o Rivadavia passou pela equipe do Estudiantes, certo? Pelo placar de 1-0 e agora vão se enfrentar aqui. O que eu gosto mesmo é algo relacionado, tá, à dupla hipótese para o Platense, já que essa equipe aqui nos últimos jogos, jogando principalmente dentro de casa, é uma equipe que tem uma constância muito grande, tá? Nos últimos 10 jogos aqui, jogando dentro de casa, tem apenas uma derrota nos últimos 10. São 1, 2, 3, 4, 5 vitórias e 4 empates, tá? Nos últimos 10 jogos. Já o Rivadavia, jogando fora de casa, é um pouco mais inconsistente. Tem apenas 4 vitórias, são 3 empates e 3 derrotas jogando fora de casa. Então, por esse motivo aqui, pelo primeiro jogo aqui ser na casa do Platense, tá? Acredito que o Platense não deva sair com a derrota deste jogo, tá? Vamos abaixar um pouco aqui, ó. Lá na área de especial, certo? Vamos procurar o mercado dupla hipótese e total, certo? Essas duas equipes aqui são equipes que em seus jogos não acontecem tantos gols assim, tá? Vou passar aqui os placares dos últimos 5 jogos das duas equipes. Platense, vitória por 1-0 no Huracão, vitória por 1-0 contra o São Lourenço, empate em 1-1 com o River Plate, teve uma vitória também por 1-0 contra o Racing e perdeu para o Gimnasia por 1-0. Ou seja, dos últimos 5 jogos do Platense, em todos os 5 bateu o under 2,5, que é que não pode acontecer 3 gols ou mais na partida. Já a equipe do Rivadavia perdeu por 1-0 para o Independente, venceu por 3-2 o Defensa e Justiça, que sai um pouco do padrão. Venceu também por 2-1 o Central Córdoba. Aí antes disso venceu o Aldosivi por 1-0 e o Estudiantes também por 1-0 aqui pela Copa da Argentina, tá? Então são duas equipes que em seus jogos não acontecem tantos gols assim e por este motivo nós vamos vir aqui, ó, dupla hipótese total 1/x-2,5 na opção de menos de, tá? Aqui é um dupla hipótese a favor do Platense. O Platense só não pode perder esta partida e que a partida não pode também ocorrer 3 ou mais gols, tá? O under 2,5 podendo acontecer no máximo 2 gols nessa partida. Então, dupla hipótese Platense e o under 2,5 gols com odd de 1,70 vai ser a nossa dica para este confronto. E se você ainda não segue a TV Bet, nos siga para mais dicas como essa.